Olá! Inovar é fundamental para aumentar a produtividade e a competitividade das empresas e é um dos desafios da economia brasileira. Hoje, entre 126 países, o Brasil ocupa a posição 64 no ranking da inovação. O É Notícia recebe um especialista no assunto. Depois de 30 anos na IBM, multinacional que ele presidiu aqui no Brasil, Ricardo Pellegrini fundou uma empresa que ajuda outras empresas a inovar. Ricardo, obrigado pela presença, já te agradeço de antemão, uma honra ter você por aqui. E eu queria começar com uma pergunta mais conceitual. Quando a gente fala de inovação, do que estamos falando? Bom, muito obrigado pelo convite, é um prazer estar aqui, Mauro, e um prazer falar desse tema, né? Eu acho que o Brasil hoje, o mundo, na verdade, né, está vivendo esse ambiente de inovação, é uma transformação muito grande e a gente tem que estar se posicionando como país, as empresas e o país como um todo. Essa corrida global é de países, além de tudo. Quando nós estamos falando de inovação é uma palavra muito ampla, né? Então a gente está falando desde inovação de melhoria de processos, melhoria de produtos, produtos novos, processos novos, gestão. Então você tem um portfólio muito amplo do que é inovar. No fundo, você quer fazer mais com menos, você quer fazer melhor, você quer ser mais produtivo, né? E tudo isso vem hoje através dessa junção, né? A partir de processos, tecnologias e pessoas. Vamos dizer assim, 3 grandes pilares que a gente consegue falar que são as transformações na parte de inovação hoje. Às vezes é um pouco mais simples do que as pessoas pensam. As pessoas, às vezes, quando se fala em inovação, pensam em algo muito grande, muito tecnológico. Às vezes é mais simples do que isso. Muito disruptivo, né? Hoje em dia está muito em moda, né? Inovação disruptiva, alguma coisa que é completamente novo, fora da caixa, que vai virar uma empresa bilionária, uma startup bilionária, os unicórnios que todo mundo fala. E, na verdade, melhoria de processo. Você fazer alguma coisa que hoje você fazia e amanhã você faz melhor, porque você estruturou melhor o teu processo, aplicou uma ferramenta, muitas vezes simples, de tecnologia para ajudar aquele processo, suportar aquele processo, isso também é considerado inovação e é importante, porque são coisas incrementais. Ricardo, nessa semana, ontem e hoje, aconteceu aqui em São Paulo o 8º Congresso Brasileiro de Inovação da Indústria, que foi promovido pela Confederação Nacional da Indústria e pelo SEBRAE. Eu tenho aqui alguns números de uma pesquisa que foi divulgada durante esse congresso, uma pesquisa com 100 empresários do setor industrial, feita pelo Instituto FSB para a CNI. E os empresários disseram que no Brasil o nível de inovação na indústria brasileira, 9% falam que é muito baixo e 39% baixo, ou seja, aí quase que a maioria diz que é baixo o nível de inovação na indústria brasileira. 45% falam que nem é alto nem baixo e 6% dizem que é alto. E entre os fatores que eles apontam que dificultam a inovação aqui no Brasil, 28% apontam custo e falta de financiamento, 27% falam em burocracia e regulação, 18% na baixa qualificação da mão de obra, depois vem falta de política de incentivos, falta de confiança no cenário em virtude da crise econômica e falta de integração com universidades e centros de pesquisa. Afinal, estamos inovando pouco no Brasil? Os empresários têm razão nesse diagnóstico e também no diagnóstico das causas dessa baixa inovação? Eu acho que, em termos de se estamos inovando pouco, você abriu aqui falando da nossa posição no Global Innovation Index, né, que é o Índice Global de Inovação. O Brasil, esse ano de 2018, passou de 69º para 64º. A 8ª, 9ª economia do mundo não pode ser 64º, o que significa que realmente nós estamos muito atrasados em termos de inovação. Já esteve em 47º e foi caindo. Foi caindo. E 47º também não é bom. Também não é bom. Quer dizer, de novo, nós somos estamos entre as 10 maiores economias e a gente não pode estar nessa posição de inovação. Então, a gente inova pouco, sim. As razões são várias. Eu acho que tem 2 aspectos. Tem um aspecto do setor privado e tem um aspecto hoje do setor público, tá certo? Eu acho que do aspecto do setor privado, nós estamos vivendo uma revolução tecnológica como a gente nunca teve na história da humanidade, né? A gente hoje está falando de um volume de tecnologias que estão se transformando e disponíveis para as empresas, para a sociedade em geral, que a gente nunca teve. Nós estamos falando de mobilidade, redes sociais, internet das coisas, big data, realidade aumentada, realidade virtual, olha a sopa de letrinhas, né? Inteligência artificial, etc. Tudo isso está à disposição das pessoas e das empresas. Agora, tem uma parte do setor privado
que precisa estar mais conectado com toda a disponibilidade dessas ferramentas para a transformação do seu negócio. Isso hoje nós estamos em transição. Você tem empresas que estão mais conectadas com esse mundo digital cognitivo que está se transformando, e aí você, obviamente, quanto mais você reconhecer a disponibilidade dessas ferramentas, mais os gestores, o C-level que a gente chama, CEO, a turma que reporta, vamos dizer assim, os reportes diretos do CEO, conseguem explorar essas tecnologias porque eles conhecem o negócio. Se você conhecer as tecnologias e a capacidade que elas têm de transformação, você junta as duas coisas e aplica isso na transformação do negócio. Mas eles conhecem ou tem aquela coisa assim, olha, precisamos usar a inteligência artificial, hein? Mas o que é inteligência artificial ninguém sabe direito. Isso é parte do desafio, tá certo? Eu acho que hoje a gente ainda tem muito... em contatos que a gente vê, e os depoimentos, etc., o pessoal ainda acha que essas novas tecnologias são novas e estão vindo. Na verdade, elas já estão passando. Eu tenho costumado muito aí nas palestras, etc., mostrar casos reais de projetos que estão sendo implementados com inteligência artificial, Big Data, etc., nos últimos 3, 4 anos. Então, são tecnologias cada vez mais disponíveis. E elas estão se desenvolvendo, porque elas ainda têm um desenvolvimento tecnológico delas mesmas que ainda é possível você desenvolver muita coisa. Estão no início ainda, na infância, vamos chamar assim, tecnológica. Então, se você não tiver o engajamento do C-level no conhecimento dessas ferramentas realmente, isso não é um aspecto de TI. Tá? Muita gente começa a falar, você começa a falar dessas tecnologias, fala assim, vai lá falar com o CIO. TI é um apoio super importante, porque TI vive isso. Agora, o aspecto da aplicabilidade no negócio é quem roda o negócio que conhece. É o diretor de produção é que sabe quais são as suas dores, e se vier alguém e ele começar a conhecer mais o que inteligência artificial, IoT, internet das coisas, pode fazer por ele, ele pode demandar suporte e ele transformar o seu negócio. Tá. Então, essa é uma parte do engajamento. Agora, me parece, e eu queria que você me falasse um pouco também da tua percepção do que houve no Congresso, me parece que o Brasil não está sendo um ambiente propício para a inovação. Essa posição que ocupa no ranking e os problemas que os empresários apontam, das dificuldades para se inovar, muitos são ligados ao ambiente que o Brasil propicia. Alto custo do financiamento, burocracia, regulação, qualidade de mão de obra, ou seja, é um país que não está incentivando a inovação. É verdade. E aí tem as dimensões e eu acho que todo mundo contribui, né? A gente estava falando aqui como que, vamos dizer assim, o direcionador do negócio vem das empresas e dos empresários, então é o C-level, é um lado, precisa melhorar. Do outro lado, a gente tem o lado burocrático, que também é real, né? Hoje você demora um tempo, 20 dias, aí quando tudo dá certo, para você abrir uma empresa. Nos países mais desenvolvidos, você tem isso em horas, tá certo? Então, Estados Unidos, China, etc., você vai fazer isso em horas. Então, são os países que te dão condições para você estar empreendendo com condições muito melhores do que a gente tem aqui no Brasil. Instrumentos de incentivo à inovação, que é a parte de funding para inovação, dinheiro para inovação, eu diria que existe muito menos do que a gente pode precisar, mas existe muita coisa que o empresariado também não sabe. Tá certo? A gente procura dar visibilidade dentro da própria CNI, a gente tem a Mobilização Empresarial pela Inovação, que é uma mobilização que a gente criou aí há 10 anos e que a gente trabalha discutindo com o setor público e a parte privada, como é que a gente pode fazer mais pela inovação no Brasil. E a gente tem fontes de inovação, de funding para inovação muito interessantes. Foi criado até dentro da MEI, junto com o governo, a Embrapi, que é uma entidade sem fins lucrativos que faz investimento em inovação. Você tem hoje no Brasil a Lei do Bem, que é uma lei que estimula, tem 20 anos, que estimula você ter um retorno, né, tributário daquilo, a parte fiscal, quando você faz um investimento em inovação. Agora, é pouco utilizado, então te dá um pouco dos números. Nós temos uma das regras da Lei do Bem, por exemplo, você precisa estar operando em lucro real, que é uma das modalidades. Então, são 150 mil empresas no Brasil, tá certo? 1.500 só utilizam a Lei do Bem. As 150 mil poderiam estar utilizando. Obviamente, você precisa ter lucro também. Mas operar em lucro real e ter lucro são muito mais empresas do que 1.500 empresas. Então, a gente também tem um problema de entendimento de disponibilidade de funding
no Brasil. Mas se a gente compara isso globalmente, a gente também, as fontes são muito menores. Mas elas existem mais do que são reconhecidas, né? A Embrapi, por exemplo, a gente já teve mais de 500 empresas e já foi um investimento que foi feito do setor privado com o setor público de 1,2 bilhão de reais. Então, tem dinheiro significativo nesse processo. Não é suficiente? Não é suficiente, mas também tem disponibilidade que não é nem utilizada hoje. Temos que ser razoáveis. Nesse cenário, como é que fica essa questão do contingenciamento das verbas para ciência, tecnologia e inovação? Há um contingenciamento geral no governo, o governo está gastando mais do que arrecada, precisa segurar as contas. Agora, a área de ciência, tecnologia e inovação, e também fala-se muito da educação também, que por motivos óbvios, são apontadas como muito estratégicas para o país e talvez o governo não devesse contingenciar tanto. Como é que está sendo o impacto no setor da inovação? Olha, eu acho que, na verdade, a gente tem hoje uma grande discussão, e ela tem que existir, que é a reforma da Previdência. Então, essa eu acho que assim, é inconteste, eu diria assim, não existe Brasil, na minha visão, sem reforma da Previdência, né? Vai ser uma catástrofe tão grande que a gente precisa, e essa agenda que está tomando o tempo que a gente tem de discussão. Só que tem uma segunda, que é, vamos ser positivos, a reforma da Previdência vai ser aprovada. O que nós seremos no dia primeiro depois da reforma da Previdência? Quais são as prioridades que a gente tem? Quais são as áreas que a gente vai investir? E isso é uma coisa que tem uma carência no Brasil. Nós precisamos definir a nossa pauta de país. Não temos planejamento. Nós não temos um planejamento, uma visão de futuro. Então, eu estive agora recentemente, junto com o grupo da CNI, aí, da MEI, nós fizemos uma imersão na China. Nós fizemos na costa oeste dos Estados Unidos o ano passado, esse ano na China. A gente tem feito isso para levar o empresariado brasileiro a tomar contato com os países que estão inovando mais do que o Brasil. Tá certo? Então, quando você olha, e também estudando muito os países da OCDE, o Brasil está namorando com a OCDE, quer entrar na OCDE, etc. Então, o que estão fazendo os países da OCDE principais, que são líderes, e a China? Primeiro, eles colocaram ciência, tecnologia e inovação como a pauta principal do país. E tudo que isso gera entra dentro de um programa estruturado. Então, você tem que declarar que você tem essa pauta. Depois você declara as prioridades, tá certo? Então você tem o famoso um documento que todo mundo fala, China 2025, que é até 2025. O que a China quer se posicionar? Os países da OCDE estão fazendo a mesma coisa, eles já fizeram e vão revisando esses planos. Então eu quero liderar em que áreas? Então no Brasil, agricultura, óleo e gás, etc. Nós temos que declarar, porque a gente vai descobrindo, mas a gente não tem uma documentação oficial de governo de dizer, eu em 10 anos quero ser líder no segmento X, biofármacos, etc. Essas são as pautas. Porque aí você direciona todos os recursos, todos os esforços, as políticas, as estratégias naquela direção. Exatamente. O governo é indutor, ele tem que ser indutor. Então, se ele declara que, olha, nós iremos investir para criar infraestrutura, desenvolvimento tecnológico, etc., num caminho específico, as empresas olham e falam, puxa, isso fala comigo. O meu planejamento estratégico, a partir de agora, vai envolver investimento nessas áreas. Então, eu faço investimento. E, na sua opinião, quais deveriam ser essas áreas? Olha, eu acho que aqui tem o debate é muito amplo e cada segmento vai brigar para que seja uma das prioridades. Mas a área de ciência, tecnologia e inovação, ela é mais ou menos horizontal. Então, eu acho que o agronegócio hoje é uma realidade, né? Eu acho que já está absorvendo muito de tecnologia, né? O Brasil hoje tem uma produtividade fantástica no campo, graças à parte de tecnologia, Embrapa, etc., tudo que vem acontecendo. Está tendo um desenvolvimento muito grande com a parte de inteligência artificial, os drones, etc. Então, produtividade no campo é muito grande. A gente continua tendo essa parte de óleo e gás. Agora, as pautas, elas têm que vir do governo, do que o país quer liderar e quer fazer no futuro. Você não pode ter pauta para tudo. E isso pega muito, quando você está falando de uma empresa, e empresa global acontece isso, eu passei por isso quando eu era o presidente da IBM Brasil, nós trouxemos o laboratório de pesquisas da IBM para o Brasil, foi uma concorrência mundial. E num determinado ponto, era uma concorrência e a gente foi passando de fases, etc., e caindo os países que estavam concorrendo, etc., mas num determinado momento me perguntaram em Nova York, olha, qual que é a pauta, a agenda do país
para a inovação e as áreas tecnológicas que o país pretende aplicar a inovação. E, do outro lado, e a gente nunca teve. Aquele grilo, né? Não, nós criamos, porque na verdade, o que nós fizemos? Nós não improvisamos, porque na verdade você começa a pegar o que eu comentei aqui. Na época era óleo e gás, pré-sal. Então nós dissemos, óleo e gás é uma das prioridades. E não era declarada, mas a gente sente isso. É isso que eu ia te Agricultura, nós dissemos isso. A parte de mineração, a gente também escreveu. Não é declarado, esse é o problema. Exatamente, porque isso foi o que nós criamos como uma pauta país, baseado no que estava acontecendo, mas não tinha um documento oficial do governo e as políticas por trás. Quer dizer, bom, se eu vou incentivar mais um segmento específico, quais são as práticas que eu vou fazer? Eu vou dar algum incentivo específico, tá certo? Eu quero que as empresas gerem mais patentes, por exemplo, com inovação numa área XYZ, né? Biofármacos, que se discute tanto hoje, etc. Então, eu coloco e digo, olha, eu vou apoiar as empresas que investirem aqui de alguma forma. A gente passa a formar mão de obra naquela direção. Exatamente, as universidades se alinham, os centros de pesquisa externos. Criar também a regulação para aquele setor, de modo a facilitar essa inovação e o progresso daqueles setores que são escolhidos. E agora, tudo se movimenta, né? Eu queria te trazer mais um número dessa pesquisa que foi feita pela CNI com 100 empresários. Enquanto eles dizem que, por um lado, o nível de inovação na indústria brasileira é baixo, eles acham que a inovação nos próximos 5 anos aqui no Brasil vai aumentar. Pelo menos 31% falam que vai aumentar em níveis muito altos ou altos. 1/3 aí está otimista. E 47% na média, nem alto nem baixo, 18% baixo, 5% muito baixo. Isso é porque o empresariado está ficando mais inovador ou é porque não tem por onde escapar, precisa inovar para sobreviver? Ou as duas coisas? Eu acho que as duas coisas, Mauro, porque a primeira é que, como eu comentei, estão todos começando a ter mais contato com tudo que está disponível, tá certo? Então eu acho que isso vai gerar uma demanda natural que venha do topo das empresas, tá? Então eu acho que isso é um fator. O segundo é porque essa é uma corrida de longo prazo e que a gente tem que se posicionar. Nós não temos um problema de capital intelectual hoje no Brasil que você diga, eu não posso jogar esse jogo. As tecnologias disponíveis, diferente do que foi no passado, você tinha tecnologias no passado que eram lançadas nos Estados Unidos, Europa, Japão, e demorava 2, 3 anos para chegar no Brasil. Hoje em dia, qualquer tecnologia que é lançada no mundo está disponível no Brasil ao mesmo tempo. Então, nós não temos uma desvantagem competitiva tecnológica de base como a gente já teve. Então, é muito mais de você entender o que existe e tentar acelerar o passo de implementar essas tecnologias, explorar isso e transformar o seu negócio numa velocidade mais rápida do que a gente está fazendo hoje. Eu vejo que essa consciência está vindo de forma positiva e está refletida aí nessa pesquisa. Então, nós fizemos uma pesquisa também, Indústria até 2027. Nós fizemos esse projeto no ano passado, baseado em 2017, o que seriam os desafios da indústria no Brasil até 2027. E as empresas se olham no grau mais alto de inovação, 60% das empresas até 2027. O que é bastante razoável, né? Você tem realmente das empresas e tem médias, grandes, pequenas, tudo nessa massa de análise que foi feita. Então, existe uma tendência positiva, sim, no Brasil. Agora, vai depender da nossa execução também. E aí, você tem alguns parâmetros que são, novamente, né? A gente costuma, e eu acho que a gente tem que fazer isso mesmo, né? A gente cobra muito governo, e eu acho que a gente paga bastante imposto e tem que cobrar realmente que a gente utilize melhor o dinheiro, mas o setor privado também tem que fazer a sua parte. Se a gente pegar os países com os quais a gente se compara, estão dentro dos top 10, um dos parâmetros de investimento em inovação é percentual do PIB, tá certo? Em inovação, que é investido em inovação. Então, se você pega a Coreia, que é disparadamente o número 1 hoje em investimento de PIB, ela está com mais de 4%. Você pega a Alemanha perto de 3%, Japão perto de 3%, Estados Unidos 2,80% do PIB, percentual do PIB. O Brasil, 1,28%, os últimos dados que a gente tem. 1,28%. Que é de 2016, provavelmente isso já caiu. Aparentemente pelos estudos não tem nada oficial, mas pelos estudos não mudou muito desse parâmetro. Mas veja só, como percentual de investimento do PIB em inovação é mais baixo do que todos os outros países, o que significa que eles estão mais acelerados. Agora, o mais importante da gente balancear é que nos países, esses que eu citei, 2/3 do investimento em inovação vem do setor privado, 1/3 do setor público. No Brasil é metade.
Então, o Brasil tem o lado privado que também precisa acelerar mais para você estar no balanceamento, não estou dizendo no percentual, mas no balanceamento que 2/3 venham do privado, 1/3 venha do setor público. A China, então, a gente tem que fazer mais. A China, que é um caso em que é difícil dizer que esse investimento vem do setor privado, provavelmente vem tudo do público, porque é tudo público, aumentou o índice de investimento em inovação de 1% do PIB para mais de 2% atualmente. E já, pela primeira vez o ano passado, entrou nas 20 primeiras colocações do ranking. Tá? Já está em 17º. É isso mesmo. E provavelmente vai liderar dentro de alguns anos. Isso porque inovação também é poder na geopolítica internacional? Eu acho que nós acabamos, como eu comentei, de voltar dessa imersão da China. E eu procuro colocar a China, aquilo que eu vi lá, não sob a discussão que você começa a falar de China, as pessoas falam, olha, você não tem liberdade, etc. É verdade, tem um monte de coisa que eu não admiro e talvez não gostasse para mim. Mas vamos falar da parte de ciência, tecnologia e inovação. Eles fizeram essa declaração, desde 2015 eles vêm acelerando barbaramente o investimento em inovação. Eles criaram os polos tecnológicos que eles chamam de high-tech zones, são zonas de alta tecnologia, que são, na verdade, reurbanização de parte das cidades. Então, nós visitamos algumas lá, uma com 23 quilômetros quadrados, outra com 35 quilômetros quadrados, uma em Beijing, uma em Xangai. São cidades, tá certo? Né? São cidades. Então, eles estão reurbanizando, e isso são coisas que eu comento. O Brasil pode copiar essas coisas boas, né? Então, por exemplo, nós temos áreas hoje de urbanização aqui, prédios públicos, por exemplo, que estão parados. O que a China fez logo no início desse processo, hoje está muito adiantado, logo no início, pegou prédios públicos, eles reformaram os prédios públicos e criaram o que seria hoje para a gente eu ter um edifício com mesa, cadeira, banda larga, para que um empreendedor possa chegar lá, sentar e começar a desenvolver um código. Que muito do que se desenvolve é tecnologia, software que você está desenvolvendo, é uma solução, uma plataforma. Então, o que eles fizeram? Colocaram isso disponível para você aumentar a capacidade de empreendedorismo. Tiveram que fazer uma coisa adicional, que no Brasil não é verdade. Todo mundo formava suas famílias, seus filhos, né? E na China a mãe controla muito isso dentro de casa, né? Não é o marido, é a esposa. O filho saía para ser funcionário público. Então, o governo teve que comunicar que empreendedorismo era importante para que a mãe liberasse o filho para trabalhar numa startup. Então, eles passaram para essa fase lá por 2014, 2015. Tá certo? E aí começou a explodir o empreendedorismo. Por quê? Porque eles colocaram essa infraestrutura. Aí não ficaram só nisso. Eles olharam e disseram, bom, se você estiver desenvolvendo um código e achar que isso vale a pena criar uma empresa, então tem lá dentro, é o conceito que aqui no Brasil, em São Paulo, pelo menos se chama de poupa-tempo. Então você vai ter uma entidade ali, naquela área, que te ajuda a abrir uma empresa, que você vai abrir em 6 horas. Então em 6 horas você tem a sua empresa para explorar aquela ideia que você começou a trabalhar nesse ambiente que era uma área abandonada do setor público, tá certo? E se você estiver avançando nisso, eles têm gente lá para te ajudar a se conectar com as empresas que podem ser consumidoras da sua área e os venture capitalists que podem investir na sua empresa. Ou seja, criar um ecossistema. E não estão inventando a roda, né? Não estão inventando a roda. Agora, tudo isso que eu acabei de falar, dá para a gente fazer aqui no Brasil, nos prédios públicos que a gente tem? Público abandonado aí. Dá. Outro dia caiu um em São Paulo, né? Infelizmente. Pois é. Mas você percebe, são coisas que você não vai ter um investimento gigantesco, a gente não tem que fazer um desequilíbrio fiscal ainda maior, quer dizer, é um investimento muito moderado para algo que está lá parado e a gente coloca isso para rodar a economia e inovação. E para o ganho que a gente pode ter no futuro. Sem né? Um dúvida. investimento muito pequeno para um ganho grande que a gente pode ter no Sem dúvida, futuro. porque você vai gerar esse empreendedorismo que é algo que é super positivo, porque essas empresas geram características positivas para o mercado, depois vendem, geram imposto, etc., viram grandes empresas, são compradas, são vendidas, fazem aquisição. Ou seja, você movimenta. O empreendedorismo, essa parte das startups, a explosão de startups no mundo, é algo que ainda bem está acontecendo também no Brasil, mas se a gente der condições, aí sim entra a área do setor público para ajudar o processo,
vai poder se desenvolver muito mais. E aí a gente cresce nesses índices, porque uma das áreas é investimento, porque quando a gente fala de Global Innovation Index, são 80 parâmetros que são medidos, e são muito mais quantitativos do que qualitativos, são bem objetivos, né? Então, mas você tem investimentos em tecnologia, patentes, educação, etc. Se você tiver investimento do Estado também ajudando esse desenvolvimento, esses parâmetros vão crescer. A economia cresce, se desenvolve, as startups podem agregar valor para as empresas existentes hoje, né? Porque elas são muito competitivas, são rápidas. Então, você gera uma espiral positiva, com uma coisa muito pontual que eles fizeram lá na China. Hoje eles já estão num outro estágio, com essas high-tech zones que são quilômetros quadrados de área, mas eles começaram assim. Nós podemos. Deixa eu te fazer uma provocação aqui. Você é formado em instituições como Harvard, Universidade de Colômbia, Fundação Getúlio Vargas. Para quem não tem condições de chegar a instituições tão importantes nacionalmente, internacionalmente, como você chegou e fez a tua formação, essa pessoa tem esperança de ser inovadora também? Ela pode inovar também? Em que a educação motiva e faz com que a gente crie inovadores e empreendedores? Olha, eu digo o seguinte, eu acho que a beleza desse modelo hoje em dia é que você realmente não precisa. É óbvio, a gente aqui não quer ninguém estimular que você não estude, mas você não precisa ter uma universidade famosa e de altíssimo nível para você poder inovar e para você poder criar alguma coisa. O importante é, muita gente, aliás, de sucesso, criou os seus negócios baseado numa necessidade que notou, desenvolveu alguma coisa para resolver aquele problema e foi aprendendo, e isso é parte também do processo. A inovação, ela tem risco e ela nem sempre vai dar certo. Agora, o que é importante, principalmente no empreendedorismo, as startups, o pessoal que investe sabe disso, você vai, faz, dá errado, fecha, abre de novo, etc. E isso é uma grande mudança de paradigma que a gente tem hoje. Né? Eu costumo dizer, antigamente, se você pegasse alguém para você fazer uma entrevista numa grande empresa, então chega lá, o Ricardo, fala assim, o que você já fez? Eu já quebrei 4 startups. Você seria contratado? Nunca. Hoje provavelmente, é melhor você pegar alguém que já sabe o que eu não devo fazer quando eu estou operando startups e contratar, porque ele vai te encurtar o caminho de aprendizado. Então, é uma grande transformação e isso não requer uma grande formação. Hoje a gente tem fundos dispostos a perder dinheiro, sim, né? a investir e testar. Porque também sabe que a hora que ganha dinheiro, que acerta, ganha dinheiro para valer, portfólio, né? Os investidores já sabem disso. Você tem um portfólio, você vai investir em um número X de empresas, várias não vão dar certo, a taxa de mortalidade, dependendo dos países, segmentos, etc., é 10% que passam de 2 anos, tá certo? Então, a grande maioria não dá certo. Mas quando você acerta, ele cobre todo... E isso é portfólio, né? É investimento. Agora, Ricardo, a gente tem hoje um déficit educacional no Brasil brutal. Os jovens estão saindo da escola sem saber interpretar direito um texto, sem saber matemática elementar. Aí fica mais difícil, né? Fica mais difícil. Na verdade, nós temos... O investimento em educação vai ter que existir, na educação básica, que prepara para daqui a 20 anos, a gente vai ter que fazer esse processo. E, nesse meio tempo, a gente tem que fazer as mudanças para quem nós estamos formando agora. Porque as próprias universidades... da gente declarar que tipo de economia a gente quer ter daqui a alguns anos, né? Que tipo de vaga, que tipo de profissional a gente quer. E, cada vez mais, as universidades estão se transformando também. A gente tem interagido muito com universidades de altíssimo nível no Brasil, para formar para a vida real, vamos chamar assim. Então, você... ter projetos, por exemplo, na graduação, em que você envolva os alunos com o problema de uma empresa real e que eles possam conviver com esses problemas, entender esses problemas e até vir com soluções, eles saem muito mais ricos do que você deixá-los numa sala de aula estudando alguma coisa teórica e depois colocá-los no campo. E tem uma dicotomia hoje ainda sobre o que eles aprenderam com as matérias, etc., e as disciplinas e aquilo que eles vão enfrentar. Então, está existindo já uma transformação. A gente, dentro do movimento aí da mobilização empresarial pela inovação, a gente também fez um trabalho junto com o Ministério da Educação para fazer algumas mudanças na carreira de engenharia, né, já que STEAM, né, que é ciência, tecnologia, matemática, engenharia, são os principais motores quando a gente está falando de uma forma imediata, né, de uma recuperação de posições que estejam qualificadas no mercado. Então, mas é um desafio muito grande, porque realmente esse desafio é mundial, tá?
É difícil você ter, todo mundo, você vai em todos os países, eles estão discutindo que eles precisam formar as pessoas para a nova economia, sabendo que talvez daqui a 5 anos eu tenha profissões que não existam hoje. Então, na verdade, a gente está discutindo hoje como é que a gente forma o conceito de permanent learning, é aprendizado permanente. Eu preciso estudar o tempo todo, pesquisar o tempo todo, porque o mercado está se desenvolvendo tão rápido que a hora que eu digo, agora eu já sei, bom, sabe o quê? Porque tem um monte de coisa acontecendo. Então, você tem que estar estudando o tempo todo. Então, esse conceito de permanent learning é um conceito global que hoje está vindo e vai fazer parte das nossas vidas aqui. Ricardo, vou te pedir licença um minutinho, a gente vai fazer um rápido intervalo e na volta eu vou continuar conversando sobre essa questão do mercado de trabalho no futuro. Vou querer saber também um pouco mais sobre a sua empresa que ajuda outras empresas a inovar. A gente vai falar de inteligência artificial, de Big Data. O assunto está bem interessante, a gente volta já. Boa Notícia está de volta. Hoje a gente conversa com o Ricardo Pellegrini, que é CEO da Quantum 4 Soluções de Inovação, especialista em inovação, ex-presidente da IBM no Brasil. A gente vinha falando da questão da formação, né, dos profissionais do futuro, a questão da educação aqui no Brasil. E eu queria retomar desse ponto, Ricardo, te perguntando exatamente isso. Que tipo de profissional a gente vai precisar para daqui a 10, 15, 20 anos no Brasil? Bom, 10, 15, 20, hoje em dia é difícil prever, uma futurologia bem grande. Você falava exatamente isso, que a necessidade de todo mundo continuar aprendendo ao longo da vida. Exatamente, né? Mas eu acho que já existem demandas hoje claras dessas novas tecnologias, e é por isso a conexão que a gente tem que ter com essa transformação digital que eu comentei no início, essa sopa de letrinhas de tecnologias, porque isso é o que vai dar a característica daquilo que vão existir funções, demandas de mercado para essas posições nas empresas. Outras, certamente, vão deixar de ter tanto foco, tanta oportunidade. E nós, como país, nós temos que nos focar. As empresas têm que fazer esse investimento, o setor público, as universidades, todo mundo, para ajudar a formar essa mão de obra do futuro, porque eu acho que está muito claro, vai ter um crescimento, já existe hoje, né? São vários parâmetros, mas existem milhares de posições hoje disponíveis no mercado brasileiro, tá certo? Os números variam tanto que eu não vou nem falar os números, mas são milhares, que não tem hoje gente preparada. Nós estamos falando na área de analytics, tá certo? Engenheiro de dados, cientista de dados, etc. Na parte de inteligência artificial, desenvolvedores, etc. Então, nós temos uma carência já hoje. E isso já é um problema. Por quê? Porque a gente não tendo as pessoas preparadas, a gente demora mais para que a gente possa ter atração. Porque lembra que a gente está falando aqui, olha, então o C-Level vai estar mais conectado agora. Tá bom, ele se conecta e fala, então vamos fazer alguma coisa. Bom, agora eu não tenho gente preparada ainda, então eu preciso preparar, é um atraso, né? Você vai mais lento para você poder arrancar. Então isso gera um problema de competitividade nossa de curto prazo no país, né? Agora, importar profissionais é uma solução? Importar profissionais, dependendo da capacitação que você tem, o problema é que você não ganha massa crítica. Você pode importar, e é interessante, quando você pega, né, os principais centros, por exemplo, de pesquisas, etc., eles fazem muito isso, né? Você faz uma troca, você manda brasileiros lá para fora, você traz pessoas de fora com expertise específicos. Mas aqui nós estamos falando de formar mais uma massa realmente de pessoas. O ideal seria acelerar essa formação. Acelerar essa transformação e essa formação. Então, quando você não tem isso, você vai ficando que a tua curva de geração de empregos, da nova economia, vamos chamar assim, dessa economia digital cognitiva, vamos chamar, ela não cresce nessa velocidade e algumas das posições, elas vão realmente sendo substituídas por algumas dessas tecnologias, né? Se fala muito hoje call centers, etc., com inteligência artificial, tal. No tempo, isso é uma tendência que realmente ela diminua, mas eu tenho outras vagas que elas estão aí com oportunidades. Então, como que a gente vai ter um processo estruturado entre empresas, governos, universidades, centros de inovação, centros de pesquisa, para fazer com que isso seja acelerado nessas novas tecnologias? Esse é um grande desafio. E isso tem que ser aquele moto constante, porque não existia a inteligência artificial, não aparecia para o mercado 5 anos atrás, tá certo? Hoje ela já é uma realidade, tem vários projetos. Agora está se falando no Congresso de Inovação, a gente falou de blockchain,
nós falamos de quantum computing, computação quântica, vai mudar muita coisa, vai transformar muita coisa. Nós estamos falando do que a gente vai ter a potencialidade com 5G, por exemplo, chegando. Então, são todas coisas novas que nós precisamos estar conectados como país para ir capturando as oportunidades e formando gente, porque essa, de novo, é uma demanda e uma corrida mundial. Por que o Brasil não pode ser, por exemplo, um celeiro de pessoas capacitadas em analytics para prestar serviços para outros países, inclusive, como mão de obra? Então, a gente pode desenvolver mão de obra no país para essas novas tecnologias. E retomando a questão do Congresso Brasileiro de Inovação da Indústria, que foi realizado ontem e hoje aqui em São Paulo, a indústria vai liderar esse processo ou deveria liderar esse processo de inovação? Eu acho, olha, a indústria tem uma representatividade muito importante quando a gente fala de inovação. Às vezes as pessoas confundem o percentual da indústria, de geração percentual com relação ao PIB, etc., versus o que ela gera de inovação. Ela tem uma proporção muito maior da geração de inovação versus a participação do PIB. Isso você diagnostica isso em qualquer país do mundo, os Estados Unidos mesmo, né? O número de patentes, etc., que é gerado pela indústria é muito maior do que a participação, que é menos de 10% da área industrial nos Estados Unidos, né? Então, no Brasil é a mesma coisa. Agora, o que é importante, isso vale para todas as indústrias, né? Então, o setor industrial, e aí a mobilização ela começou dentro da CNI, Confederação das Indústrias, e continua tendo essa atração. Mas ela cada vez mais está se transformando numa coisa que é cross-industry, vamos falar assim, para todas as indústrias, porque são plataformas. Quando a gente está desenvolvendo plataformas tecnológicas, por exemplo, a indústria de telecomunicações pode entrar, a indústria de TI vai entrar, a indústria de manufatura vai entrar, tá certo? O varejo vai se beneficiar. Então, parte dessas coisas que a gente está vendo, elas têm que vir de todas as indústrias. O setor industrial, através da MEI, que cada vez mais está olhando essa forma transversal, vamos dizer assim, tem feito investimentos, e esse congresso, que é investimento, como você comentou, da CNI e do SEBRAE, tem sido um exemplo. A cada 2 anos nós fazemos, né? E esse ano aqui nós tivemos que fechar as inscrições, porque a gente tinha um problema com 6.000 inscritos. Quer dizer, foi o recorde que a gente já teve em edições anteriores, o que demonstra o interesse crescente da sociedade brasileira por isso. Mas é uma iniciativa e todas as entidades de todos os segmentos de indústria têm que fazer esse mesmo processo, porque tem as oportunidades e riscos estão em todas as indústrias. E o pessoal fala muito, né, setor financeiro, que é um setor sempre muito protegido, etc., porque ganha muito dinheiro. O que eu posso dizer é o seguinte, hoje, nenhum segmento de indústria, nem o financeiro, nem a indústria, o varejo, nenhuma área está tranquila com a transformação tecnológica, porque isso é uma corrida global, você tem as startups chegando, você tem na área financeira os novos bancos digitais, etc., e todo mundo está correndo, os bancos estão investindo muito nessa sua própria transformação. Então, não existe um segmento hoje de indústria, em qualquer segmento, que esteja numa situação confortável. Tem oportunidades para todos e ameaças também. Então, o melhor é você se mover para tentar liderar esse processo, para você não ficar para trás, né? A tua empresa ela ajuda outras empresas a inovar. Quais são as principais demandas que você recebe? É pacote completo? Olha, eu preciso inovar, me ajuda, pelo amor de Deus. Como é que a gente vai implementar aqui inteligência artificial, Big Data? Como é que eu vou financiar um programa de inovação dentro da empresa? O que você tem recebido como demanda? Olha, é muito interessante, porque as demandas que a gente tem tido com as empresas, a primeira coisa é que, quando você chega numa empresa, às vezes eles têm a percepção que eles não inovam muito. Então, uma das coisas que a gente tem procurado fazer com as empresas é fazer um mapeamento das áreas de inovação e das iniciativas de inovação que a empresa tem. E a gente procura estruturar isso de forma processual, tecnológica, para que isso seja verdade e sustentável no tempo. Porque hoje, muitas vezes, você está fazendo, mas sem aquela noção clara de o que eu estou fazendo aqui, para onde pode me levar. Então, a gente procura realmente, olhando a área de inovação, a gente trabalha para ajudar as empresas a montarem áreas de
pesquisa e desenvolvimento. A gente chama de centros de inovação, ele é mais amplo do que só o P&D tradicional do cientista dentro do laboratório, ele também tem as áreas tecnológicas. Aí entram essas tecnologias, principalmente a gente foca muito a parte de inteligência artificial, Big Data e Internet das Coisas. Porque ele tem uma junção quase que simbiótica, que eu digo. A Internet das Coisas captura informação, captura dados, gera uma massa de dados muito grande que você extrai valor através da própria, os algoritmos de Big Data e de inteligência artificial. Então, a gente ajuda o cliente a fazer esses projetos numa área. E na outra área, a gente tem a parte de funding para inovação. Isso que eu comentei com você, que existe funding para inovação no Brasil, poucas empresas utilizam. O que a gente tem feito é trabalhar esses dois pilares. Projetos estruturantes de inovação e estruturar áreas de inovação, que a gente chama de Innovation Hubs, centros de inovação, e utilizar os funds e recursos que existem no Brasil disponíveis, na esfera federal e na esfera estadual. Então, eu comentei a Embrapi, Lei do Bem, é um Lego, na verdade, de processos. E em São Paulo, por exemplo, a gente tem a FAPESP. A FAPESP é uma entidade super capacitada que tem um convênio com outros centros e universidades aqui em São Paulo para fomentar a pesquisa. E lá você consegue recursos muito interessantes da academia, que você comentou aí, um dos itens que foi colocado é como é que a gente junta mais a academia com a indústria. Então, a gente tem entidades que fazem isso, né? A FAPESP tem essa missão, com funding que você coloca a fundo perdido também. Então, a empresa coloca R$1, a FAPESP coloca R$1 para projetos científicos, que tenham algum conteúdo científico importante. Então, inclusive para startups. Tem um programa que já completou 20 anos, agora o PIP, lá na FAPESP, que serve para startups. Então, a gente procura, na Quantum 4, a gente procura compartilhar tudo isso e juntar essas coisas, com foco total em inovação tecnológica e de processos. Então, a gente trabalha esse escopo mais amplo que eu te falei de inovação. Você falou numa palestra recentemente que 90% dos dados gerados pela internet das coisas não são usados para nada atualmente e que 50% dos líderes empresariais tomam decisões sem ter todas as informações disponíveis para a tomada de decisão. Como juntar essas duas pontas e que tipo de informação os líderes precisam para tomar decisões? Isso é muito interessante. Isso foi até uma pesquisa, né? O fato realmente da internet das coisas, 90% dos dados já são capturados, porque hoje existe, por exemplo, se você toma a área industrial, você tem máquinas hoje que já têm sensores que ficam transmitindo informações. Só que nada é feito com a informação que você tem hoje disponível. Então, 90% hoje do sensoriamento que existe não é monetizado, não é capturado, né? 80% dos dados que foram gerados nos últimos 2 anos. 80% dos dados disponíveis, o que é uma curva exponencial. Por quê? Esse monte de sensores. E a pesquisa que foi feita foi justamente, quando você toma decisão, você tem todas as informações que você precisa? E a resposta, 50% deles falou, não. Eu tomo ainda um pouco pelo meu feeling, né? Sentimento e conhecimento e experiência. Então, o que está precisando, e é parte de quando a gente faz projetos, e o que as empresas têm que fazer, como é que você traduz os dados em informação e decisão? Então, você precisa fazer um trabalho usando essas tecnologias, esses algoritmos de extração de valor, para que você possa ter dentro da sua empresa uma inteligência que te ajude com o cliente, que te ajude na produção, na produtividade, menor custo, alavancagem, como é que você cria lealdade em cliente, você entende cada vez mais o seu cliente final, etc. Esse é o portfólio de tecnologias. É aí que entra a inteligência artificial? É nessa coleta e análise de dados? Ela ajuda muito, né? A inteligência artificial, quanto maior a base de dados, a disponibilidade de dados, maior é o desafio para o humano extrair valor. E a inteligência artificial é uma tecnologia recente, né? Mas que extrai muito valor disso, porque você pode ter a própria tecnologia aprendendo, você vai ensinando através do aprendizado de máquina, etc. Ela vai aprendendo coisas e, a partir daí, ela começa a dar respostas para você sem que tenha uma intervenção humana, né? Então, os projetos que a gente vê no mundo e no Brasil, porque a gente tem várias empresas que têm implementado isso também já no Brasil, tem essa característica, uma vantagem competitiva muito grande, porque os sistemas começam a te indicar coisas que um humano só fazendo lá o trabalho com os dados existentes, o cruzamento de informações, não extrairia tão facilmente.
E quanto mais você treina, mais eles aprendem, eles fazem as conexões e esses sistemas acabam virando sistemas para apoio à decisão muito grandes. E a gente procura não entrar no conflito homem versus máquina. A gente acredita realmente que a gente vai ter muito tempo ainda, eu não sei lá na frente se isso pode mudar. Eu acho que nós vamos ter muito tempo ainda onde a gente tenha a composição de homem mais máquina. Então o computador ele é um advisor, ele é um consultor do ser humano. Quando a gente fala, por exemplo, na área de saúde, os sistemas de inteligência artificial, que já vêm sendo treinados em várias disciplinas, etc., eles vêm aprendendo coisas e eles são estatísticos. Então, se você treinou em algum tipo de característica, a oncologia foi uma das primeiras que foram testados aí os sistemas de inteligência artificial. Então, ele pega o histórico que você tem, por exemplo, uma tomografia, ele consegue hoje, com a capacidade visual, identificar um potencial tumor. Ele vai lá e faz a integração dos dados com o Big Data e ele traz o cadastro do paciente. Então, olha, o Ricardo foi no médico 1 ano atrás e se queixou de tal coisa, 6 meses atrás se queixou de tal coisa. Ele junta o que ele enxergou, mais essas características, junta tudo e pelo conhecimento do que ele foi treinado em oncologia, ele diz, olha, senhor médico, olha, com 78% de probabilidade, dá uma olhada nisso aqui que o Ricardo talvez tenha isso, com 65% isso. Então ele ajuda o médico naquela indução de, olha, dá uma olhada aqui que eu acho que tem algum problema Mas, aqui. de qualquer forma, muitos especialistas em trabalho dizem que milhões de empregos vão desaparecer num horizonte aí bastante curto. Essa mão de obra, ela vai conseguir ser reabsorvida ou a gente vai ter que treinar todo mundo de novo, ou simplesmente não vai conseguir ser absorvida e a gente vai precisar ter novos programas sociais de distribuição de renda porque o desemprego vai aumentar? O que você vê para o futuro do emprego? Olha, é um debate enorme, né, que hoje existe. Tem gente que acha que vai ter uma destruição de posições de trabalho muito grande, outros não. A minha teoria é que você vai ter queda em algumas funções e crescimento em outras, como eu comentei, que já está acontecendo, inclusive aqui no Brasil, tá certo? Nessa área de analytics, etc., que você tem demanda e você não tem mão de obra qualificada. Existe, sim, uma discussão que é, se a gente só tomar, por exemplo, o operador de call center e um cientista de dado, a posição de cientista de dado que está disponível hoje e a posição do call center que eventualmente não esteja disponível e vai perder uma posição, essa posição não necessariamente vai ser a posição que vai estar no futuro dentro do seu processo, digamos, de ser retreinado. O que eu quero dizer com isso? Nós vamos ter potencialmente pessoas que vão estar sem emprego e outras pessoas que vão estar nas novas posições. Uhum. Então, nós vamos ter que discutir, sim, essa parte do retreinamento das pessoas, pensando só nessas duas posições. Não necessariamente o operador de call center vai poder ser cientista de dado, mas eu vou precisar de um cientista de dado e eu vou ter que fazer alguma coisa, retreinar para alguma posição a pessoa de call center. Era bom que a gente... Então, eu acho que no número total, talvez não mude muito, mas eu vou ter perdedores e ganhadores, entre aspas. Esse eu acho que é um desafio que toda a sociedade vai ter que discutir em todos os países. Vou te propor alguns temas aqui para o nosso Pinga Fogo. A gente está chegando ao fim do programa, então são respostas bem curtinhas para esses temas. Que país vai liderar o mundo em inovação na próxima década? China. E no meio do século também a China? Eu acho que China e Estados Unidos vão ser os dois líderes. Eu acho que a China está acelerando bastante. E o Brasil vai estar em que patamar? Eu espero que a gente vá crescendo para estar próximo, entrando na faixa dos 20. E pelo menos nos próximos 10 anos a gente tem que acelerar muito. Se você nascesse de novo e fosse fazer a tua carreira e tua formação, que faculdade você faria hoje? Olha, eu adorei a experiência de Harvard, eu realmente... Mas que curso? Em que você se formaria? É uma boa pergunta, porque hoje seriam ciências da computação, talvez, porque você tem a parte de tecnologia sendo um foco muito grande, né? Mas, sem dúvida nenhuma, deveria ser algo ligado a essa parte de tecnologia, na minha visão. Inteligência artificial ou inteligência emocional? As duas. Vão ter que andar juntas. Vamos andar juntas.
Ricardo, quero te agradecer muito pela sua presença. O papo estava ótimo, acho que dava para a gente gravar um outro programa. Já está convidado para voltar aqui no É Notícia. Muito obrigado, Mauro, pelo convite. Foi um prazer. Obrigado mesmo. O É Notícia fica por aqui. Esta entrevista e todas as outras que a gente já realizou, você assiste no site do programa, no portal da Rede TV. E você também pode nos acompanhar pelo Twitter e pelo Facebook. Muito obrigado pela sua companhia e até a semana que vem.